Boa noite. Hoje é dia 23 de agosto. Estamos aqui em mais um encontro da jornada Desafios Educacionais, juntamente com a última aula da disciplina Introdução aos Estudos em Educação. Semestre nosso da Unifesp está meio irregular, mas agora já está terminando. E o tema de hoje é muito interessante, é educação inclusiva. Só que tem um detalhe, é em casa e na escola. E a gente tem uma convidada muito especial para falar sobre isso, que é a Viviane Roupeiro. Ela é especial para os alunos dela, para as escolas, para as professoras, que ela já foi coordenadora, e para mim também, porque ela foi a minha primeira orientada de iniciação científica. Não vou falar quantos anos, porque eu estou perdida, viu, Viviane? Não, Não não. pode falar os Esse anos. aqui é o ano? Não. Você deve saber, eu não sei os anos. 97. Olha, em 97, então faz só um pouquinho de tempo que a Vivi fez iniciação científica comigo, mas ela continua com essa carinha de mocinha novinha, né? Ai, obrigada. Então, Vivi, fique à vontade para falar do tema. A nossa organização aqui hoje é que a Vivi vai ter uns 30 minutos, 40 para falar um pouco, e depois a gente abre para que vocês possam participar com comentários, perguntas, fiquem à vontade após a fala dela. Boa noite para quem está chegando agora, Maria José, Evelyn de Suzano, Luciana de Araraquara, Alaine do Ceará. Nossa, quanta gente aqui de outros lugares, né? Que legal, você está vendo só, Viane? Ai, que chique. Muito chique. Então, Vivi, obrigada pela sua disponibilidade. Sei que não é fácil para você. Eu E agradeço pelo convite. eu agradeço muito você estar aqui. Fique à vontade. Tá. Eu vou falar um pouquinho da minha formação e vou falar um pouquinho do porquê que a Marilena colocou o tema na escola e em casa, né? Como ela disse, eu fiz iniciação científica, ficar com ela, então eu fiz o curso de pedagogia, antes eu tinha feito magistério também, eu fiz uma pós-graduação em educação especial e também em tecnologias educacionais. Eu trabalhei na educação infantil há bastante tempo, né? Depois, no ano de 2000, eu entrei na rede municipal aqui de Piracicaba, né? Interior de São Paulo, no ensino fundamental. Então, eu trabalhei com as séries iniciais mesmo, com alfabetização, e depois eu fui, como ela já disse também, fui para a coordenação de uma escola, depois para a direção, fiquei 15 anos na supervisão aqui das escolas municipais, e esse ano eu retornei para a sala de aula com uma turma de alfabetização também. Né? Então, essa é um pouquinho da formação, não vou falar muito, me alongar muito nisso, porque o tema é bem extenso, e eu acho que a gente pode aproveitar bem mais do que falar dos cursos que eu fiz. Né? E em casa e na escola, porque além de ser hoje uma professora do ensino fundamental, eu sou mãe de um deficiente. Né? O Ramon ele tem uma deficiência intelectual, mas ele tem uma cromossopatia, que é uma parte a mais no cromossomo 12. Né? Então, isso deu a deficiência intelectual, um pouco de uma deficiência visual também, alguns outros aspectos que depois eu vou explicar porque também não vou falar, que trazem algumas questões. Mas, ele tem 16 anos, ele vai fazer 17 esse ano, em dezembro. Então, como eu costumo falar, eu acho que é a primeira parte que tudo que cabe à família, cabe à escola. Né? Então, primeiro ponto, aceitação. Né? Então, aceitação da família e aceitação da escola. Porque por mais que a gente fale numa educação inclusiva, a gente sabe o quanto é difícil, tanto na família como na escola, você ter alguma criança especial dentro do mesmo espaço, sem você saber como lidar. Por quê? Porque cada um é um. Né? Então, é um pouco do que eu vou falar. O que importa um diagnóstico? Né?
a gente determina algumas coisas com o diagnóstico, mas o que a gente faz com ele? Uma criança sem diagnóstico, que não é deficiente, que não consegue se alfabetizar, o que a gente faz? A gente tenta de tudo. Isso é a mesma coisa para o deficiente. Então, um diagnóstico não vai me dizer, enquanto professora, o que eu tenho que fazer com aquela criança. Lógico, ele vai me ajudar em algumas questões, por exemplo, ele tem uma paralisia, ele precisa, não pode mexer em tal determinada parte do corpo, ou ele vai demorar um pouquinho mais para aprender. Não mudou nada para mim, enquanto professora, né? Enquanto mãe, a gente precisa para saber medicação, para saber tratamento, mas também não muda. Por quê? O que a gente tem que fazer? Estimular, independente de ser em casa ou na escola. Então, por isso que eu falo que tudo que a gente vai fazer é igual, ou na escola ou em casa, né? Nós, profissionais da educação, temos um pouco mais de conhecimento do que algumas famílias em relação às questões pedagógicas. Então, é isso que é importante. O que pedagogicamente eu posso fazer pelo meu aluno, independente dele ser deficiente ou não, né? E aí, nesse sentido, o que a gente tem que pensar? Qual é o princípio da questão da deficiência? Qual é o princípio da escola? Que hoje a diferença é uma condição humana, independente dele ser deficiente. Porque na própria sala de aula, principalmente quando a gente pensa nas crianças pequenas, né, e na fase de alfabetização, muitos podem ter uma dificuldade de aprendizagem, e não necessariamente ele vai ser deficiente. E aí, quando a gente pensa no dia a dia dessa criança, é o que determina como a gente vai prepará-los ou ajudá-los nas aprendizagens. Porque a partir do momento eu tenho um aluno deficiente, que a mãe me fala, por exemplo, eu estou numa turma à tarde, e todos os dias, no período da manhã, ele tem terapia. Essa criança chega esgotada na escola. Como se ela estuda de manhã e ela tem terapia todos os dias à tarde, ela chega esgotada na terapia. Então, o que a gente tem que pensar, de que forma nós podemos fazer o melhor para aquela criança, sem invadir o espaço dela também, né? Sem atrapalhar as outras partes. Então, acho que esse é o equilíbrio, né? E quando a família chega na escola com uma criança deficiente, da mesma forma que a escola sente a insegurança, a família também. Porque geralmente eles estão o tempo todo fora de casa, em terapias, para lá e para cá. Geralmente são as mães que cuidam dessa parte, e elas sabem exatamente tudo sobre a criança. O que ele gosta de fazer, o que ele não gosta, como ele se alimenta, como ele se mexe, uma carinha que ele faz diferença, a mãe já sabe o que é. E aí, principalmente as crianças não verbais, quando chegam à escola, vocês imaginam o desespero da mãe? A professora não vai saber se ele quer ir no banheiro. Por quê? Às vezes ele olha para um lado, a mãe já sabe, já leva. Então, essa questão da insegurança, como eu falei da aceitação, também é dos dois lados. Tanto do lado da família, como do lado da escola. Porque a escola também está recebendo, pense, um cadeirante super comprometido. Como que eu vou tirar essa criança da cadeira? Como eu vou colocar? Eu posso tirar ele da cadeira? Eu posso colocá-lo no chão? Como que ele pode segurar o lápis? Ele não segura o lápis? Como que eu vou fazer? Então, essa insegurança, ela é dos dois lados, né? Porque quando a família chega com uma criança, ela está deixando a criança sob a responsabilidade de uma outra pessoa. E o quanto isso é difícil. Eu vou falar um pouco de mim, por exemplo, quando eu fui levar o Ramon para a escola. Como eu já sou da área de educação, é mais fácil. E ele foi muito pequeno para a escola. Ele foi antes de 1 ano. Né? Apesar dele ter feito várias cirurgias até esse período,
né, a gente optou por levá-lo à escola. No começo, ele já foi em tudo. Escola, vocês vão perguntar, mas você colocou na escola regular? Coloquei na regular, coloquei só no especial, tirei do regular de novo, voltei para o especial, voltei para o regular, e a gente vai testando para ver o que é melhor. No meu caso, tenho consciência do que ele precisava para as questões pedagógicas. Agora, às vezes, uma família mais humilde, ela tem muita dificuldade. Por quê? O médico fala de um lado, o terapeuta fala do outro, a professora fala do outro, e elas ficam perdidas. Então, hoje ele estuda num centro de terapia social, né, não é considerado uma escola, e eu estou feliz com o desenvolvimento dele lá. Na escola, eu acredito que é muito difícil um deficiente intelectual depois do 6º ano, eu acho que por conta da complexidade das disciplinas, então acho que fica muito mais difícil, tanto para quem está recebendo como para eles. Então, essa foi uma opção que eu fiz de passá-lo para o particular, né? Trabalhando com terapias intensivas junto com a questão da aprendizagem. E aí, quando a gente pensa que a mãe, né, pode ou não optar, às vezes a gente se assusta, porque fica aquela questão, nossa, mas de um lado as pessoas que têm ou medo ou não estão preparadas falam, eu prefiro mesmo que ele fique numa escola especial. Ou do outro lado fica aquela discussão. Não, a gente estudou, tem a questão da legislação, ele tem direito. Mas o direito, até que ponto? Até que ponto essa criança ou esse adolescente está aproveitando aquele espaço como espaço educativo? Né? A partir do momento que eu consigo perceber aprendizagens, a gente vai avançando. Então, existem questões que a gente precisa analisar. A gente analisa, lógico, que eles têm muitos ganhos no ensino regular, com certeza, eu concordo que até o 5º ano o Ramon ficou na escola regular. E eu percebi o quanto ele avançou. Mas, devido à deficiência intelectual, chegou um momento que não ia mais. Né? E são questões neurológicas, né? Não são questões que a gente fala que foi o professor que não trabalhou uma estratégia adequada, não utilizou-se de metodologias boas para que ele avançasse. Não, é o limite do deficiente. Né? A gente não pode achar que eles vão aprender a mesma coisa que os outros estão aprendendo. Da mesma forma, existem deficientes que aprendem, alfabetizados, que conseguem terminar o ensino médio, cursam uma faculdade? Lógico que tem. Só que a gente tem que observar qual é essa deficiência. Né? Uma deficiência intelectual associada, às vezes, com uma outra deficiência, geralmente uma paralisia cerebral, ela é muito complexa. E essa criança, em determinado momento, ela não consegue avançar no aprendizado da alfabetização. Mas, alguém já sabe, alguém poderia me dizer de alguém que nunca aprendeu nada? Né? Mesmo que ele responda com um olhar, como ele podia responder para a mãe lá. A mãe sabe se ele pisca, ele quer água, aprendeu a piscar e pedir água. Levanta a mão se ele quer comer, alguma coisa ele aprendeu. Não estou falando de questões, ele sabe que a abelha começa com A. Não. Né? São questões que ele não vão além do que a escola pode ensinar para aquela criança que tem uma dificuldade. E aí, se a gente for pensar que os processos de aprendizagem, o que eles são? Eles são diferentes. E o desenvolvimento de cada um, ele é parte integrante de uma sociedade. Então, tudo que ele vai aprender, o que pode ser? Pode ser um social? Pode. Hoje, o centro de terapia que o Ramon
frequenta, eles fazem o almoço, eles lavam a louça, eles plantam na horta o que eles vão se alimentar, eles têm trabalho de artes, têm trabalho de movimento, eles participam da padaria, fazem o pão que eles vão comer no outro dia, tem aula de marcenaria, isso não é um aprendizado? Chega aqui de manhã, a hora que ele levanta, o que ele faz? Ele arruma a mesa. Então, ele sabe que ele precisa de prato, que ele precisa de garfo, que ele precisa de colher. Isso vai além do alfabeto. Vai além dos números. E quanto isso para ele é significativo. Não que eu estou falando que a gente não vai ensinar as letras. Longe de mim. Né? Porque eu acho que estamos numa sociedade letrada. Então, precisamos que eles se alfabetizem. Mas quando isso é possível. No caso do Ramon, não é possível. Tudo que a gente fez no início, para que ele se alfabetizasse, a gente viu que chegou no ponto que não ia mais. Então, não foi mais. E aí a gente partiu para aquilo que era significativo, para que era aprender a viver em comunidade, em sociedade, que é muito importante para eles também. Eles saber que junto com todo mundo, por exemplo, que é uma coisa que muitos deficientes fazem, não pode tirar roupa. Né? Que ele tem um lugar certo para cada coisa. Então, às vezes, o aprendizado para a sociedade é o que a gente vai ter que iniciar com os deficientes, tanto na escola e principalmente em casa. Na escola, quando eles ficam 5 horas, e o resto do momento é na família. Então, como eu falo, não adianta a mãe achar que essa criança, ela vai aprender tudo na escola. Aí, a gente vai pensar, ela está 5 horas na escola, no outro período, 3 horas em terapia, mas essa mãe vai ter que fazer alguma coisa também. É como a Maria Helena falou, é uma complexidade gigantesca, porque um pouquinho assim que a gente fale, ou uma coisa minúscula que eu possa dizer aqui, a gente abre um leque gigantesco para muitas possibilidades. E para muitas adversidades, para muitas coisas diferentes, e que vão além do que a gente estuda. Então, o que é uma prática? O que a escola pode fazer? Nesse momento, ela consegue acolher esse aluno, essa criança, e dar possibilidades para ela ter os direitos dela de educação assegurados? De que forma, como professor, como professora, eu consigo verificar qual é a necessidade do meu aluno? De que forma eu posso trabalhar com ele para que ele avance, para que ele aprenda? Qual recurso eu tenho disponível na minha escola para o atendimento dessa criança? Porque a gente tem essa questão também. Qual recurso eu tenho? E hoje, o recurso para esse atendimento, ele é primordial. Porque, às vezes, ele tem uma dificuldade de copiar da lousa. Então, eu preciso do quê? De uma imagem. E aí, será uma imagem colorida? Eu consigo fazer uma rotina com foto dele? Para ele se enxergar naquele espaço, naquele lugar? Se a gente pensar nas possibilidades dos direitos que são assegurados, o direito de ter uma educação, ele é comum a todos, deficientes ou não. No espaço da minha sala, eu consigo garantir a aprendizagem de todos, mesmo que eles não sejam deficientes? Então, o que mais a gente pode pensar e fazer para que eles se sintam incluídos e envolvidos nas situações, tanto nas situações do dia a dia,
como nas situações que eventuais aconteçam algum incidente na sala, aconteça alguma coisa, né, que ele perceba que eu pensei nele, porque eles sabem, se eu estou lá, eu vou trabalhar alguma questão, eu estou dando aula, eu vou dar aula para todos e ele nem sabe do que eu estou falando. E eu não tenho uma atividade para ele que seja do mesmo tema ou que não seja do mesmo tema, mas que ele esteja sendo atendido. Então, a gente precisa pensar de que forma a gente consegue fazer tudo isso. Porque a sala, hoje, né, momento atípico de pandemia, com uma porcentagem pequena de alunos na sala, é mais fácil. E não é fácil. Não é fácil porque eles ficaram, pense mesmo os deficientes, 1 ano e pouco, basicamente, sem frequentar a escola. Aí volta sem comportamento, não sabe usar um caderno, e aí? Né? Como que a gente consegue, muito mais fácil do que quando a gente tem 30, 35, se a gente tem 30% aí da sala hoje, né, podendo voltar agora já 50 ou 100, mas é muito mais simples. Mas quando a gente está com 35, e eu tenho, pela lei, eu posso, dependendo da quantidade, porque a gente tem hoje, basicamente, de 8 a 10% da população deficiente, eu posso ter até 3 alunos deficientes na minha sala. E aí? Algumas redes favorecem auxiliar ou uma professora junto. E quando demora para chegar, ou quando não é uma professora, ou quando o auxiliar é uma pessoa que não tem preparo, que não sabe lidar com esse deficiente. Então, são questões dificílimas. E aí tô terminando, senão a Maria Helena vai me matar. Mas é muita coisa para falar em meia hora. Uma das coisas que eu insisto, tanto como mãe e como professora e com as terapeutas, é a importância da rotina. Eu acho que para eles é primordial que a gente pense nessa rotina. Uma rotina que possa, para que eles entendam o que está acontecendo na escola e que eles possam ter um aprendizado, porque às vezes, uma criança que a gente fala, né, que é normal, eu falo 2, 3 vezes, ele entendeu. O deficiente, eu vou precisar falar umas 10, 15, 20, 30. E às vezes ele ainda não vai entender. A partir do momento que eu incluo na rotina, eu sempre faço as mesmas coisas, às vezes ele vai, pela repetição, entender o que está acontecendo e depois ele vai começar a entender e realmente aprender sobre aquilo que está sendo feito. E aí eu vou falar um pouquinho, só para finalizar, eu estou finalizando, como eu fiz em casa na pandemia, que eu acho que ajudou muito a não... tá bom. Eu vou falar um pouco do que eu fiz aqui em casa com o Ramon, no período da pandemia, que ajudou bastante essa questão de não interromper o aprendizado e o desenvolvimento. Por quê? Eles têm uma rotina muito maluca de terapia, médico, e aí, para eles, eu vou falar um pouco disso, para vocês entenderem um pouco essas crianças que vocês estão recebendo na sala, né, deficiente, o quanto é difícil para eles. Então, eles vêm de uma rotina que eles não param dentro de casa, né, pelo menos eu vou falar pelo Ramon. Desde que ele nasceu, ele saiu do hospital com 20 dias, desde os 20 dias, ele faz físio, fono, TO e 500 mil outras coisas. É bom, mãe vai lá e leva. É bom, vai lá e leva. Vai no médico tal que ele vai te ajudar. Aí você leva. Aí oftalmo, neuro, pediatra, ortopedista. Hoje até hematologista ele foi. Então, assim, a gente vai atrás um monte de médico. Então, eles não param em casa. Aí, o que aconteceu? Como aconteceu com todas as crianças,
Do nada, a gente ficou em casa. Né? Um momento que a gente saía de manhã e chegava às 6 horas, a gente se trancou dentro de casa. E aí, o que aconteceu? Acabou a rotina. Tudo que a gente tinha como rotina estabelecida, e que eles precisam da rotina para eles se organizarem mentalmente, acabou. E aí a gente tem que estabelecer outra rotina. O Ramon chorava, ele fala muito pouco, né? Ele é bem pouco verbal. A única coisa que ele falava, ele chorava e falava rua. Né? Porque ele queria sair. Ai, mãe, por que eu tô, né, dentro de casa? Acho que a cabecinha dele falava assim, nossa, minha mãe, eu nunca ficava em casa, agora eu só tô em casa. Não tô entendendo nada. E aí eu consegui estabelecer algumas novas rotinas, né? Porque, além de tudo, eu estava trabalhando no home office, supervisora de algumas escolas da rede municipal. Então, era praticamente uma loucura. Quando eu tinha reunião, a gente fazia chamada de vídeo com a família, para a família ficar com ele e eu poder trabalhar. Com o áudio desligado. Ou arrumava um jeitinho, dar um acerto para conseguir ficar atento com alguma outra atividade para eu poder fazer uma reunião, por exemplo, com as minhas escolas. E aí, o que a gente fez? Eu fiz com ele um calendário da pandemia. Primeiro a gente achou que ia demorar 15 dias, né? Aí depois 40. Aí depois acabou mais. Então, o que eu fiz? Eu comecei a registrar com fotos os momentos que a gente passava. Então, eu tirava as fotos e aí cada dia eu escolhia junto com ele, no outro dia de manhã, uma foto do dia anterior. E aí fui colando num cartaz. Então, fiz e fui colando e contava os dias. Então, isso, para ele, foi muito significativo. Porque ele olhava, então, eu punha foto de uma chamada de vídeo com a avó, com a tia, com os primos, que a gente fazia todo santo dia, porque para ele era importante. Então, às vezes tinha foto da família, às vezes, depois do começo, que foi mais tenso, eu saía com ele de carro e a gente dava foto da rua. Então, isso para ele também era bastante significativo. O que eu fiz? Eu não tenho terra em casa, mas eu fiz uma horta em vasos. Porque era uma coisa que ele fazia na escola, né? Lá no centro de terapia social, eles cultivam. Então, fui fazendo isso com ele também. Que aí a gente fez, colheu, ele também comia o que plantava. Uma coisa que ele gosta muito, que ele tem aula lá de padaria e tem aula de culinária, então a gente fazia muita comida junto. Então eu punha receita, eu falava para ele, pega tal coisa, pega tal coisa. Então ele já ia pegando, né, os alimentos que a gente ia usar. O que eu faço muito é tentar com que ele seja proativo. Então isso é importante também para as crianças na escola. Então, o que eu faço para ele ser proativo? Então, ele arruma a mesa, ele pode arrumar a mesa na escola, a carteira dele, o que ele vai usar para aquele dia, para o material, né? Eu recolher objetos que caem no chão. Isso é uma coisa, você vai falar assim, nossa, que coisa boba, mas não, é uma coisa assim, para eles, é uma questão de organização. E, por exemplo, guardar roupas, guardar material. Hoje, como ele está maior, ele tira as roupas da máquina para mim, ele vai me dando as peças para eu colocar no varal. Então, são coisas que eu fui desenvolvendo com ele durante a pandemia e que hoje fazem parte da rotina dele, mesmo ele tendo voltado na escola, né? E o que eu percebo quando eu converso com as terapeutas é um pouco isso. Elas falam, o Ramon é não verbal, mas, por exemplo, ele sabe tudo que vai no bolo. Ele sabe tudo o que vai na receita do pão. Isso não é um aprendizado para uma criança deficiente intelectual não verbal? Muito. Ele sabe até a quantidade de ovo que vai no bolo. E ele sabe decor, e eu tenho que pegar o caderno, né? Porque se eu tirar o óculos da Marilena, eu já não, não sei nada. Então, por exemplo, ele sabe tudo. Às vezes, eu
eu nem pego a receita e fico esperando. E ele já pega, por exemplo, se ele quer fazer bolo, por exemplo, ele vai e busca todos os ingredientes do bolo e põe na mesa. Ele não falou para mim que ele quer fazer bolo, mas eu sei, porque ele já pegou os ingredientes. E ele sabe a diferença do bolo e do pão. Ele sabe o que vai no bolo e ele sabe o que vai no pão. O fermento é diferente, e ele sabe que o fermento é diferente. E isso é uma questão da gente não anular o deficiente dentro de um espaço. Porque a partir do momento que ele está dentro da minha sala, ele sabe tudo que eu estou falando. Ele presta atenção em tudo. Como aqui, eu estou aqui na cozinha com ele, ele sabe tudo que eu estou fazendo. Se eu estou com pressa, o que acontece? Eu vou querer pegar as coisas. Ah, daí eu dancei. Por quê? Porque aí ele fica enlouquecido, porque ele tem que participar. Então, virou rotina. Então, se eu tiver com pressa, tem que fazer a hora que ele não tá. Se eu quiser fazer sozinha, na verdade. Então, são questões que a gente analisa. Aí tem os momentos de crise, lógico, gente, tem. Quando ele fica bravo, ele belisca, ele puxa o cabelo, e a gente tem que também respeitar o momento que eles estão com uma bagunça ali, mental. Não adianta a gente também querer que eles, e às vezes a gente quer, eu como mãe também quero, que faça tudo certinho. Não, mas ele é deficiente, mas eu quero que ele faça, e naquele momento ele não tá legal. Ou o barulho tá incomodando, ou uma coisa que eu fiz que ele não gosta. Tem, e não é porque ele não gosta que eu também não vou fazer. Se eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Tanto na escola, como em casa. Então, a partir do momento que eu tô, como hoje, então, né, Arthur, é isso mesmo, que criança não tem crise, jovem, todos. Agora pense, no meu caso hoje, eu tô com deficiente intelectual na adolescência. Entendeu? Aí são outras questões, né? As crises da adolescência, elas parece que potencializam. Mas a gente vai aprendendo. A gente sabe tudo? Não. Eu, como mãe, fiz tudo certo? Não, gente, fiz muita coisa errada, com certeza. Mas hoje, eu tô tentando e continuo tentando fazer o melhor. Mas é o que eu acho melhor, né? Na minha cabecinha, no que eu estudei, no que eu já vi, no que eu já vivi. Então, isso não quer dizer que às vezes uma mãe, que eu tô lá na escola e eu critico porque ela é mãe do deficiente, às vezes ela chega, a roupa ainda tá lá na bolsa de ontem, eu tô criticando, eu tô falando. Gente, vocês não imaginam quantos desafios são para uma mãe que pega na escola e leva na terapia e volta e não sabe se não tá respirando, afogou, teve uma convulsão, precisa de um medicamento, precisa correr no médico, o exame tá alterado, e é isso, e aquilo, e é mil coisas. Não é uma coisa, como a gente está na escola, pensando que a gente tá ali só para o alfabeto, só para os números, só para as áreas das ciências, né? O que eu estou fazendo? O que eu faço por aquele aluno? Que de melhor eu posso fazer para ele do que eu sei? Porque o que está fora, o que eu não sei, eu preciso estudar. Lógico, a gente nunca pode parar. Mas eu tenho que fazer o que eu acho que é melhor naquele momento. Trocar com uma outra pessoa, né? Mudar minha visão, às vezes tentar de uma outra forma, daquele jeito não deu certo. Então, pensar que a gente pode trabalhar com eles o melhor que eles têm para nos oferecer. E da melhor forma. E eu acho que uma coisa que eu sempre prezo, né? Às vezes a gente critica um pouco essa fala, mas a questão do afeto, né? O afeto da criança saber que eu estou lá, que a pessoa gosta de mim, que eu sou querida, que eu não sou um a mais, uma pessoa que está me incomodando, uma pessoa que eu não gosto. Então, eu acho que
para eles, isso ainda ressalta muito mais, porque eles já são excluídos na sociedade, né, de uma forma agressiva e violenta. Né, em qualquer lugar, eu posso falar para vocês me perguntarem, 1000 episódios que eu já passei com o Ramon na rua, né, porque hoje não mais, mas quando ele era menor, ele se jogava. E aí, você tem que pegar. E aí as pessoas ficam olhando e ficam comentando, como se você fosse a pior mãe do mundo, se você estivesse fazendo a pior coisa para aquela criança. Mas não é. Porque se eu não tirar ele dali, vai ser muito pior. Então, de que forma eu faço o melhor e tenho esse afeto, e demonstro, né, o afeto Anderson, é um desafio mesmo. Algumas mensagens eu não consegui ler, apagou rapidinho. Então, assim, que o nosso dia a dia, né, de professor numa sala de aula, a gente consiga trazer leveza para esse trabalho. É uma profissão muito difícil, que as pessoas não entendem, não adianta. Hoje, eles falam que eles que ensinaram os alunos, né? Mesmo que a gente prepare a atividade e entregue, mas quem ensinou foram eles. Mas sem as atividades corretas, isso não ia acontecer, né? Mas é uma outra palestra. E aí, o que eu quero, assim, só para finalizar, de pensar o que a gente precisa. Que o nosso ensino faça com que todos aprendam a conviver com a diferença, independente de ser deficiente ou não. Independente de ser deficiente ou não. Porque a diferença, ela tá aí para todos, independente de ser deficiente. Né? A deficiência, ela tá aí. Isso, exatamente. É a palavra-chave. É aprender a conviver com a diferença. E no caso de nós professores, ensinar nossos alunos a respeitar as diferenças. Acho que era isso. Eu estou escrevendo aqui essas frases mais de impacto. Ensinar, só um minutinho, os nossos alunos a respeitar as diferenças. Fundamental isso. A Luciana escreveu aqui, a sociedade quer que o professor padronize até as diferenças, e isso é verdade, né? Parece que a gente tem que colocar todo mundo dentro da mesma caixinha, e não cabe. Não cabe. É muito difícil. Nem nos ditos normais. Pois é. Olha, Vivi, eu estou arrepiada aqui, de emoção. Eu tenho até dificuldade para fazer comentário, porque foi de uma riqueza muito grande tudo que você falou. Porque você fala do papel de mãe também, né? E que normalmente a gente não ouve nesses temas, quando tem essas discussões. A gente sempre está do lado da escola, do lado do professor. E você, sendo professora e mãe, você consegue trazer para a gente outros ingredientes que a gente até imagina, mas ouvir é muito mais difícil, né? Ela está sendo gravada, viu, Cristina? E a gente vai disponibilizar no YouTube do Movimentos Docentes. Acho que amanhã já estará lá. Então, daí você pode pegar, pode assistir, porque vale a pena, viu? Foi muito boa a fala da Vivi. Vivi, atualmente, na sua sala, você tem alguma criança deficiente? Alunos? Não tenho aluno deficiente. Na verdade, eu não considero, né? Veio como autista um aluno, mas depois tiraram o nome autista. Mas, assim, nunca... É que como também eu tô no remoto, 100% no remoto, é muito mais difícil eu identificar as crianças que têm dificuldade.
Mas esse que ele estava no sistema como autista, depois, não mais. Mas eu estou sem aluno com deficiência, nesse momento. Tá. Mas tem aluno com dificuldades, né? Com certeza. Muitas. No segundo ano, pensem, que não fizeram o primeiro ano no ensino regular, né? Nossa, só no remoto. verdade, não. Eu tenho... O ano deles foi no remoto. Eu tenho mais ou menos uns 15% dos meus alunos ainda não conseguem ainda a escrita alfabética. Poxa vida, já estamos em agosto. Agosto, é. Mas assim, eu tenho essa quantidade porque chegaram 2 com uma hipótese bem comprometida para um segundo ano em agosto, né? Tipo setembro, né? Tá, chegaram agora, né? Você está falando. Sim, é. E com esses seus alunos nessa sala, como que você trabalha essa questão de respeitar as diferenças? Olha, hoje, no remoto, o que a gente faz? Que eu acho que é muito importante. O que eles fazem, né? Porque o ensino remoto é uma hora, é muito pouco tempo de aula online para a gente trabalhar todas essas questões. Então, assim, o que eu peço, por exemplo, respeitar quando cada um tem que falar, porque o que acontece no remoto? Eu falo, desliga o áudio, aí todo mundo liga. E aí eu falo, fulano, só você responde, porque eu sei que ele tem dificuldade. Aí o outro que sabe já ligou e já respondeu. Então, hoje, a gente trabalha essas questões primeiro com eles, do respeito, pelo menos de ouvir o outro falar. Por exemplo, eu tenho muitos que participam da aula online que estão numa hipótese ainda silábica. Então, por exemplo, pense para uma criança produtor, como é difícil. Então, hoje, depois de um bom tempo de aula online, eles sabem quais são as crianças que têm dificuldade e eles esperam. Olha, que legal! E é muito interessante. Daí, eu sei que eu tenho umas falantes, né? As meninas, principalmente. As mulheres são mais falantes. Não sei porquê, mas parece uma coisa, assim, genética. E aí, elas desligam o áudio, né? Então, elas acabam desligando o áudio. Eu peço, desliga. Se tiver com vontade, a língua estiver coçando, que vai falar, desliga. Deixa o amigo falar. Então, eu acho que é mais difícil as meninas do que os meninos. Os meninos, eles são mais impulsivos, né? Eles respondem, tipo, é para copiar? Falei, é para copiar. Nossa, mas eu vou demorar. Eu falei, não, mas a gente espera. Então, esse tempo que eu trabalho com eles é da espera. Esperar o outro falar, esperar o outro escrever. E aí eles descobriram o chat. Então, não dá aula, entendeu? Porque aí eles ficam... Aí, quando eu falo desligo o áudio, e eles estão, né, na vontade de falar, porque eu tenho um aluno que está 100% remoto. Aí, o áudio, o chat fica bombando. Eu falo, chega do chat também. Porque senão não dou aula também, né? Mas eles estão exercitando a escrita, olha que coisa. Não, por isso que tem hora que eu não reclamo. Mas aí eles começam a falar do jogo. Aí você me adiciona no Roblox, não sei da quanta, jogo não sei o quê, meu nome no jogo é assim, meu canal no YouTube é esse, Eu falo, não, calma, gente, calma, né? Vamos falar da aula. Então, o que eu faço bastante daí para eles exercitarem a escrita no chat? A gente geralmente faz uma lista de palavras, que eu faço geralmente com alguma dificuldade que eles estão apresentando, ou num campo semântico, ou de alguma coisa que a gente está trabalhando. E geralmente eu peço para eles escolherem uma palavra para escrever uma frase. Daí eles podem escrever a frase no chat. Tá, muito bom. Aí daí eles se deliciam, eles escrevem um monte de frase, né? Não é só uma. Então, eu acho que um pouco do que eu trabalho em relação ao respeito no online, que é possível, é um pouco disso. Porque, além disso, eu acho que no online é mais difícil. Sim, sem dúvida. Tem uma pergunta aqui da Bruna, que ela fala que ela gostou muito do seu relato, e que ela gostaria de saber o que você pensa dos cursos de licenciatura atuais, se eles estão preparando futuros professores para receberem e ensinarem estudantes com deficiências físicas, sensoriais, intelectuais, papá. Olha, eu dei aula no curso de pedagogia também, esqueci de falar essa parte. Eu acho que nenhum curso vai preparar para nada. Boa. Não vai, porque cada um é um.
Eu posso falar de uma forma generalizada de um processo de alfabetização, mas eu jamais vou conseguir saber especificar o que aquele deficiente vai precisar para se alfabetizar. Então, é impossível. Isso a gente aprende na prática, com mais e mais cursos, né? Mas só o curso de pedagogia é muito pouco. Ou de licenciatura, né? Não, qualquer um. Licenciatura eu acho mais difícil ainda. Mais difícil Eu também. acho que a pedagogia ainda ela é um pouquinho melhor. Tá, Estudar mas o que eu exato. penso em relação ao estudo da deficiência, o que eu falei em relação ao diagnóstico. Né? Isso. Um diagnóstico, ele não determina o processo de alfabetização. O que a Luciana falou, né, da gente tomar iniciativa, né? Você falou da prova, Não, sim. a gente tem que ir atrás e procurar. O Ryan colocou aqui em cima que o Ryan é um aluno bastante participativo, para você saber, da nossa disciplina, e ele escreveu: não penso nem em nada para falar, só para você ter uma ideia, né? Porque é um impacto, né? Ele é ingressante do curso de licenciatura. Então, é difícil, né, essa situação. Sim. E daí ele colocou, eu já passo a palavra para você, Claudiana, que ele quer estudar, tal, e agora um pouco depois, Existe estágio, né? ele pergunta se existe estágio para ajudar pessoas com deficiência intelectual. Eu acho que várias instituições, elas sempre precisam de pessoas voluntárias estagiárias. Então, tem que procurar. Mas eu acredito que tenha sim. Agora, em relação ao que o Daniel falou, né, eu acho que é uma palavra forte, que ele usou a questão do capacitismo. Estou estudando bastante sobre isso, eu não quis nem citar nesse assunto, achei que ninguém ia falar nada. Como a gente tem que parar um pouco, eu acho que é um pouquinho além de romantizar as coisas, né? De achar, ai, coitadinho, ai, aquela mãe, ela é uma guerreira. Gente, não fala que eu sou guerreira, que eu tenho uma raiva. Desculpa da palavra e da, sem delicadeza. Ai, você foi escolhida. Alguém quer vir no meu lugar? Tô deixando passar um dia aqui no meu lugar para ver como é bom ser guerreira. Quem quer ser guerreira? Escolhida. A escolhida. Então, assim, não é, a gente não tem que achar que é tudo lindo e maravilhoso, porque não é. Não é tudo lindo e maravilhoso, é tudo muito difícil, é tudo muito suado, é tudo muito complicado. Para você conseguir uma terapia que o convênio não libera, ou que o SUS não oferece, é sofrido. E aquela criança está só perdendo, enquanto não consegue aquela terapia. E onde que só quem passa sabe? Isso mesmo, Rafaela, é isso mesmo. Porque aí a pessoa acha que é lindo, daí a criança chega, tá, como disseram, né? Todos têm crise, mas aí tem crise. Aí você chega em casa, está cansada, porque você também trabalhou, ela entra em crise, ela começa a te bater, você tem que segurar, você tem que conter. E aí você tem, além de tudo, a comida para fazer, tem que cuidar das necessidades físicas, porque é um banho que você tem que dar, você tem que vestir, é medicamento que você não pode esquecer. Então, são coisas que vão além do que qualquer um possa imaginar, que não passe pela situação. E aí, respondendo, né, a segunda parte da pergunta aí do Daniel, como você avalia os avanços e os desafios para a educação no Brasil dessas pessoas? Eu penso que é um exame cardíaco, né? Ela vai, depois ela vai lá embaixo, depois ela sobe, lindo, maravilhoso, depois ela volta. Então, são tantos desafios, a gente percebe avanços sim, mas eles são muito pequenos perto do que deveriam ser. Por quê? Porque, como na legislação, o direito é assegurado a todos. E a gente está longe, longe, muito longe, de assegurar a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças com deficiência. Muito longe. Alguém tinha se inscrito para falar e eu perdi aqui. Alguém levantou a mão, né? Mas eu acho que abaixou e agora eu já não sei mais quem era.
Talvez tenha levantado sem... Não aparece no chat. Não era para aparecer aqui no outro, mas não tem. A Luciana está fazendo uma pergunta assim, mesmo ele tendo direito, a gente tem que comprovar o direito, mas não podemos anular o potencial dessa criança. Tem avanços e recomeços de aprendizagem diariamente. Sim, mas o que a gente fala eu acho que de direito, não é o direito de ser alfabetizado, porque às vezes a gente coloca como direito ele ser alfabetizado. E aí existe a possibilidade, vamos pensar cognitiva, mental, dele ser alfabetizado. Então, o direito de estar na escola é o direito de aprendizado, não necessariamente alfabetizado. Não sei se eu respondi. Não, muito bom esse comentário. Dá para entender bem. Ótimo. A Luciana também. Obrigada, Luciana. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? A gente tem uns minutinhos aqui para encerrar. Não, acho que está todo mundo impactado. Pode falar, Raya. Eu mandei no grupo do WhatsApp perguntando como futuramente eu posso procurar esses estabelecimentos, instituições que precisam de estagiário para esse cuidado. De onde você é? Eu sou de Ribeirão Pires. Ah, tá. Se fosse daqui de Piracicaba, eu já te falava vários. Mas como que eu procuraria? Eu acho que assim, você teria que procurar escolas, né? Eu acho que tanto de ensino regular como de instituição, que atendem só os deficientes, e tentar ver se você acha alguma outra particular também, porque às vezes as particulares, elas também aceitam os estagiários. Mas você tem que ver se atende a criança, porque às vezes é muito fácil falar que atende e não atende. Eu já, por exemplo, fui procurar uma escola particular quando o Ramon saiu da educação infantil. Não, eu atendo. Tá, qual o valor da mensalidade? Falou o valor. Ah, mas você tem que pagar o valor de um salário mínimo que eu tenho que pagar auxiliar. Nossa! Já ouvi isso. Eu ouvi ontem, uma amiga me falando que ela tinha uma colega dela com uma criança deficiente que foi procurar educação infantil. Uma escola que diz ser Waldorf. Não é daqui de Piracicaba. Aí, só que para a criança começar a frequentar, tinha que pagar. Pagar uma porcentagem lá para ela passar pela escola. Aí, quando a mãe foi preencher a ficha, e na ficha estava autista, a pessoa falou que ia devolver o dinheiro. Nossa! Então, isso é o mínimo. Raya, eu vou te ajudar a procurar Ribeirão Pires, né? Eu também, Mar, qualquer coisa eu te mando. Tá bom, legal. Vê se você descobre alguma coisa em Ribeirão Pires. Tem uma pergunta aqui, Vivi, que é assim: você acredita que a falta de políticas públicas e incentivo aos professores a continuarem se qualificando após a sua formação? Porque de tudo que você falou, você disse assim, a gente precisa se formar, estudar, tal. Então, ele está perguntando, a gente se forma, tem política que incentive a gente a continuar estudando? Será que é falta disso? Não acredito nisso. Não acredito que a gente precisa de política pública para estudar. Eu acho que, enquanto professor, a gente tem que buscar. A política pública, ela só faz igual às outras leis. Ela obriga, né, o governo a oferecer. Hoje tem tanta coisa gratuita que a gente não precisa de política pública para um curso ou para se capacitar. Então, eu penso que, assim como é doloroso, é doído ter uma lei para que as pessoas cumpram, que os deficientes estejam na escola, eu acho que é da mesma forma o professor que não busca formação. Precisar de uma política pública para estudar. Eu me paro pensando um pouco a respeito disso. Que se a gente precisa de uma obrigação, né, de uma lei,
Não que as políticas públicas elas não sejam importantes, elas são demais. A gente não pode determinar que se não tem, eu não faço. Tá certo, eu concordo, eu entendo isso que você está falando. Mas eu acho também que o Marcos está falando assim, que a formação, ela poderia ser parte daquilo que a gente faz na escola, entendeu? Sim. E é nesse sentido. Sim, não, nesse sentido concordo 100%. A gente poderia ter um tempo na escola para isso. Porque, por exemplo, na universidade, eu sou contratada para 40 horas, mas eu não dou 40 aulas. Eu dou no máximo 20. Mas isso tem, né, Marilena? Hoje, eu não sei na particular, mas na pública, eu sou contratada por 33. Eu não dou 33 horas de aula. Eu não vou saber falar para você quanto que é de cada, mas eu tenho horário de livre estudo, eu tenho HTPC, né, que é a formação coletiva, eu tenho a formação individual, e eu tenho horário de estudo, que seriam, aqui na rede municipal de Piracicaba, ainda a gente não está com a porcentagem de 100% de horário de estudo, mas a gente tem um horário enquanto os alunos estão na educação física. Né? Então, a gente tem um tempo para isso também. Então, eu tenho horário de estudo individual, eu tenho horário do HTPC, então eu tenho momento para formação, eu não estou às 33 horas com o aluno. Certo, ok, entendi. James, aproveitando, vale refletir que a palavra deficiente é pejorativa. Primeiro vem a pessoa e depois a deficiência. Eu sou o James e tenho uma deficiência física. Não sou deficiente. Entendi. Aconselho a todos a seguirem o Ivan Baron no Instagram, que dá uma aula sobre capacitismo e nos ensina para não usarmos certos termos e palavras. Ok, obrigada pela dica, James. Não tem mais nenhum comentário, nem mais nenhuma pergunta. Gostaria de falar mais alguma coisa para encerrar, Vivi? Não, acho que não. Se alguém quiser conhecer o Ramon, ele tem uma página no Instagram que chama Nosso Mundo Ramon. Então, se alguém quiser conhecer, não, esse ano eu não coloquei muita coisa, mas tem alguma coisa que dá para entender um pouquinho do que eu falei aqui também. A Marilena já colocou. Obrigada. Nosso Mundo Ramon no Instagram. Isso. Qual é a coisa que ele mais gosta de fazer? Ele adora cozinhar, adora. A Luciana, que tem um filho, acho que com TDAH, que ela escreveu, também falou aqui cozinhar. Gilmar. Nossa, eles amam. Gilmar, pode falar, né? Boa noite. É só um pequeno comentário a todos os meus colegas e colegas. É que sem amor não seja professor, senão não consegue. Não é verdade? Concordo. A Vivi ainda falou da questão de leveza, né? Eu acho que o amor ajuda a trazer essa leveza. E quando a gente não tem o amor, é difícil, né? Porque daí você faz tudo com peso nas costas. Então, daí fica mais difícil de trabalhar. Bom, então vamos caminhando para o encerramento. Vivi, muito obrigada. Foi muito boa a sua fala, ouvi-la. Acho que dá uma perspectiva bem interessante para todos nós que pudemos ouvi-la. Obrigada pela sua disponibilidade, obrigada a todo mundo que aqui participou. Eu também achei maravilhosa, viu, Luciano? Concordo. A gente chegou a ter 93 pessoas, agora no finalzinho, que foi... Eu vi, ai meu Deus. Um bom número, né? Um bom número, Vivi. E amanhã essa gravação estará disponível no YouTube, no canal Movimentos Docentes. Então, vocês podem ver e passar para outros amigos também. Só falar um oi aqui para uma ex-aluna, Janaína. Oi, Janaína, tudo bem? Jana é minha fã. Você quer falar, Janaína? Pode falar.
Oi, gente, boa noite. Eu estava acompanhando, que eu estava trabalhando até agora, estava acompanhando no trânsito aqui, vai vendo. É sempre bom, né? A Escutar. Jane, ela atende muita criança deficiente e o que ela faz pelas crianças deficientes, né, com deficiência, é maravilhoso. Um trabalho Então, Jana, espetacular. você será a nossa próxima convidada aqui Não, Tá viu, bom, Jane? sou agradecida. Muito obrigada, viu? E é um presente, né? Esses encontros, esse tipo de live aí, Sem dúvida. né? É sempre bom a gente estar tocando nesse assunto, porque a gente sabe os desafios da sala de aula, né? Mas é o que a Vivi estava colocando, né? Acho que a gente, enquanto educadores, temos mesmo que buscar mesmo, aprender, entender, e abusar mesmo da ajuda que tem, né? Eu falo que aqui em Piracicaba, no setor de educação especial, eu peço ajuda mesmo, pego no pé, ai, como que eu faço, como que eu não faço, e aí a gente vai aprendendo, né? Briga com a supervisora. Ela tumultua, então, né? Mas eu gosto, porque aí mostra que a pessoa quer crescer. Sim, sem E dúvida. quer fazer o melhor. Né? E Então, é aquilo que eu falei, quando eu não sei, eu pergunto. e com a dúvida do outro, a gente também cresce, né? Porque se a gente não souber responder, a gente vai atrás, procurar, e a gente vai aprender e vai crescer também. Bom, pessoal, muito obrigada, boa noite para todos. Espero que todos tenham gostado, né? Vários falaram aqui que gostaram muito, e logo a gente vai ter aí um novo encontro. Gilmar, você quer falar ou sua mão ainda está levantada da outra vez? Não, tá só Eu acenando acho normal. que fica levantado, não abaixa mais. Eu devia. Quando você não fechar. Mas tudo bem, não tem problema. Só mais uma informação para quem faz a disciplina Introdução aos Estudos em Educação, essa é a nossa última aula, né? O semestre passou voando e a gente vai se comunicando lá no grupo de WhatsApp. Tá? Obrigada para todos, boa noite. Um beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo dia lindo.